meus alunos do nono ano. Vamos dar continuidade à nossa unidade 1, onde nós vamos concluir hoje o assunto sobre o surrealismo, né? A nossa aula está baseada nos assuntos da página 117 até a 122, tá? E dentro dos tópicos que nós vamos abordar está o afastamento da razão e do controle, que é uma das características do surrealismo. Vamos falar sobre o raio-x da obra O Sono, né? E vamos concluir com as atividades, tá? Bem, os surrealistas, tá? Eles utilizaram muitas técnicas, também utilizaram muito suporte e recursos e gêneros para desenvolver os seus trabalhos artísticos, tá? Quando eu falo suporte é o lugar onde a obra ele vai se dar. Exemplo de suporte: você pode fazer uma obra de arte e essa obra, a qual o suporte? Tela. Então ele vai ser feito em cima da tela, vai ser um quadro. Qual é o suporte dessa obra? Vai ser uma parede. Então vai ser uma pintura mural. Estou usando papel. Então vai ser uma aquarela. Então o suporte é o lugar que vai ser desenvolvido essa obra. Tá? Os recursos é todo o material usado e o gênero vai depender da temática que o tema vai abordar. Tá? Então, todo esse material, recurso, gênero e tal, tudo isso dentro do surrealismo, tá, deu origem, formou um acervo riquíssimo. Pintura, escultura, colagem, fotomontagem, frotagem, tá? O que é a frotagem? Frotagem é uma técnica, né? É engraçado que a gente às vezes faz determinadas coisas e a gente nem sabe que está trabalhando com uma técnica, né? Já viu essa brincadeira de criança que coloca folha embaixo do papel e risca, e pelo lado onde está passando o lápis, ou um lápis de cera, fica as marcas da folha que está embaixo da folha? Aquilo ali é a frotagem. Também tem criança que usa isso para fazer com moedas, né? Pinta a face que tem um valor, ou a face que tem a efígie, né? Então isso ali é frotagem, tá? É uma técnica usada no surrealismo também, tá? Então os artistas, tanto usando essa série de linguagem, ou usando a série de suporte, técnicas, gêneros, recursos, tá? Eles buscavam, com tudo isso, eles buscavam a inspiração das suas obras no inconsciente, tá? E também valendo-se do automatismo e do hiperrealismo, que é a marca mais importante do surrealismo, tá? Então eu vou colocar para a gente analisar aqui, para a gente ver, tá? A reprodução da obra A Porta no Fundo do Mar, tá? De Max Buchelli, tá? Essa obra é uma porta no fundo do mar, tá? Ela é uma gravura, né? E ela mostra uma porta que acontece no fundo do mar. Tem um senhor ali com a porta entreaberta. É uma obra também surrealista, tá? Bem, sobre o afastamento da razão e do controle, o Buchelli ele entrou no grupo surrealista em 1947, tá? E a sua tela ela apresenta elementos que se aproximam da super-realidade, ou seja, o que está acima da realidade, tá? Ele mostra um mundo maravilhoso ou um mundo onírico. Quando eu falo onírico, é tudo que está ligado ao sonho, ao que ocorre no nosso cérebro durante a noite, no momento de inconsciência, seria isso, né? É uma porta isolada no fundo do mar. Na forma, no uso de colagem, de gravuras, tá? E a colagem usada no surrealismo, tá? Ela tem uma finalidade, tá? A finalidade da colagem usada no surrealismo
ela tem um elemento diferencial, tá? Por quê? Porque ela foi empregada também no dadaísmo. Mas para o surrealismo, a imagem colada ela tinha um objeto de despertar algo inconsciente, tá? Que remete a esse lugar, para o além do real. Tá? Ao passo que para os Dada, a colagem estava associada à criação aleatória. O dadaísmo ele criava por criar, ele não tinha nenhum objetivo ligado ao onírico, ligado ao som, ele criava e pronto. Não tinha uma explicação para aquilo ali. Tá? Nisso consiste o dadaísmo. Tá, nós temos aí uma outra obra, tá? Que é A Floresta, do Max Ernst. Né? Ele se afastou da figuração, tá? E ele se vale do Gretchen. Tá? Essa técnica, tá? Ela é diferente do frottage. Por quê? Porque aqui você não esfrega nada por baixo do papel, por baixo não, aqui você pinta a obra com a tinta e depois você descola a tinta da tela ou do suporte que você esteja usando para formar um obstáculo. Tá? Então a tela fica como se fosse uma pintura em 3D, porque tem um elemento que descola da tela. Tá? E isso tem um objetivo também. Tá falando aqui que o Ernst ele produziu muitas obras surrealistas utilizando pintura, gravura, escultura, a frotagem, né? E a colagem e desenho. Na verdade, o surrealista ele não faz só a pintura, ele pode fazer uma ou outra coisa, ou ele pode misturar as formas de atuar na arte visual. Tá? O artista catalão Salvador Dalí, tá? Criou obras que trazem aspectos de diferentes movimentos. Tá? Então, na obra dele, ele usou elementos do impressionismo, elementos do cubismo e do dadaísmo. Tá? Quando ele mudou para Paris, em 1929, ele aderiu ao movimento de Breton, ou seja, ele aderiu ao surrealismo, né? Passando a produzir obras surrealistas, muitas das quais são atualmente considerados clássicos da história da arte. Tá? Criada um ano após a mudança do artista para a capital francesa, a tela Prazeres Iluminados, tá? Foi feita por meio de duas combinações de técnica. Ele usou tanto a pintura como a colagem. Tá? E essa composição ela mistura realidade e ilusão. Tá? E ela remete àquela vivência cinematográfica. Aliás, o título já se refere a imagens luminosas projetadas em caixas escuras e também faz uma referência ao contraste, tá? Que a gente costuma presenciar numa sala de cinema. Tá? É essa obra aqui, tá? Com elementos do cinema, a obra Prazeres Iluminados, foi feita em 1929. Tá? A técnica óleo e colagem sobre papel de composição, color. É uma obra de pequena dimensão, 23,8 por 34,7 centímetros. Tá? Ela está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Bem, e eu vou pedir então para, com base nas nossas aulas sobre surrealismo, vocês realizarem as tarefas da página 119, 120, que é a leitura da obra O Sono de Salvador Dalí, tá? E os exercícios que estão na página 121 a 122. Tá? Então, por hoje é só, eu fico por aqui e um abraço para vocês.